Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à 38ª lição introdutória à ética. Hoje teremos uma videoaula sobre a origem da ética feminista. Bem, eu gostaria de abordar esse tema a partir de duas obras. Conforme antecipado na videoaula anterior, eu vou apresentar os pontos positivos e negativos da abordagem que John Stuart Mill faz a partir da ética utilitarista da sujeição das mulheres. É uma obra que exatamente leva esse título e que está contida nesse volume da Cambridge On Liberty and Other Writings. Bem, mas eu gostaria também de complementar esta aula apresentando uma obra menos conhecida, mas talvez até mais importante, escrita por Mary Wollstonecraft, chamada A Vindication of the Rights of the Woman. Vindication aqui não é apenas a reivindicação dos direitos da mulher, né? É um pouco mais forte do que isso, é o fazer valer de forma justificada, por boas razões, dos direitos da mulher. Bem, antes de começar, então, eu gostaria de fazer duas pequenas observações. A primeira, claro, tem uma certa situação que alguns poderiam achar paradoxal aqui, né? Quer dizer, um homem, um professor, apresentando os direitos da mulher. Quer dizer, isso de fato, para algumas pessoas não é tanto adequado, né? Porque, enfim, as próprias mulheres deveriam apresentar e defender, né, os seus direitos. Quer dizer, tem aqui uma questão do lugar de fala, né, como se diz, e nesse sentido eu gostaria de esclarecer que eu me sinto um pouco à vontade em fazer isso, porque na minha vida profissional, acadêmica, eu não só nunca fiz nenhum tipo de discriminação nas aulas, nas orientações, né, entre alunos e alunas. Eu orientei várias pessoas que são, digamos, hoje professoras, né, tanto na Universidade Federal de Santa Catarina quanto em outras instituições, nos temas que estamos agora tratando, quer dizer, na própria ética do cuidado e muitas vezes também a ética do cuidado vista de uma perspectiva feminista, quer dizer, que é uma das grandes vertentes, né, do pensamento filosófico ético atual. Então, nesse sentido, a justificativa, né, para que eu faça e introduza esse tema é dupla. Primeiro, porque, enfim, não basta não ser machista, não ser racista, né? Nós, homens, precisamos também sermos antissexistas, né, antimachistas e contribuirmos para uma efetiva igualdade de gênero, quer dizer, defender uma ética realmente igualitarista e universal, né? Bem, e a outra observação, então, vem exatamente nesse sentido, quer dizer, temos que, para fazer isso, contribuir para resgatar as contribuições das pensadoras, das filósofas, para a filosofia moral, para a ética em particular. Até agora, então, temos tentado fazer isso, embora na história da ética é somente no século XX onde nós encontramos um grande número de pensadoras que efetivamente contribuíram para as reflexões éticas. Então essa é, de fato, a segunda observação. Vamos lembrar um pouco que nessas lições introdutórias à ética, algumas pensadoras já apareceram, né? Então, por exemplo, quando na ética antiga tratamos da questão da justiça natural, né, versus uma certa concepção legalista, né, da validade da lei, da polis, nós vimos que Antígona, por exemplo, né, defendeu uma noção de justiça natural, por exemplo, o direito natural das pessoas de enterrarem os seus corpos, de seus familiares, de seus amigos, etc., contra um decreto de um tirano, né, que proibia, por razões políticas, que isso fosse feito, né, e que determinava, de alguma maneira, que, como forma de castigo, de lição exemplar,
o corpo ficasse exposto nas muralhas da cidade. Então, a atividade, né, de Antígona de defender uma espécie de justiça natural, de direito natural, depois ela tem uma influência bastante grande, até citada, né, por Aristóteles, que defende que há sim um sentido de justiça, né, que é legal, mas há também uma concepção de justiça universal, natural, né? Quer dizer que vale em todos os lugares, em todos os tempos. E essa, então, foi uma das principais influências, né, de Antígona e que levou à elaboração nos estoicos e no pensamento medieval posterior, em Tomás de Aquino, da teoria da lei natural. Né? Bem, além disso, nós vimos, e aqui eu vou pedir para vocês voltarem e assistirem novamente, se não lembram, né? Na lição introdutória 25, nós apresentamos algumas contribuições de Hipátia de Alexandria à filosofia em geral e à ética em particular. Então, nesse sentido, por exemplo, né, vale lembrar que ela defendia que as pessoas deveriam pensar por si próprias, né, e que muitas vezes seria até melhor errar no tipo de pensamento que a pessoa tem, ao invés simplesmente de não pensar. Né? Quer dizer, ali ela já estava exercendo a sua própria autonomia de pensamento e defendendo que, em geral, as pessoas fizessem isso, independentemente, então, de ser homem ou mulher. Né? É claro que, vocês lembram, a Hipátia de Alexandria, então, ela foi perseguida, né, foi morta pelos cristãos ortodoxos, conservadores, radicais, e assim também implodiu a cultura em torno de Alexandria, né, o que marca para alguns o fim da filosofia medieval, o fim da antiguidade. Né. E de fato depois na ética chamada medieval nós não vemos contribuições efetivas de grandes pensadoras, exceto, por exemplo, né, na discussão entre Abelardo e Heloísa, né, a respeito do amor e o que ele poderia significar em termos éticos, surgindo ali então uma corrente, né, a partir de Abelardo, da ética baseada na intenção da ação. Né. Bem, mas hoje então o tema principal é apresentar duas grandes contribuições já na ética moderna, para a formação do que hoje nós chamamos ética feminista, né, que estudaremos, claro, em videoaulas mais adiante, quando entrarmos na ética contemporânea. Eu vou começar então com Mill, conforme antecipado, né, lembrando, por exemplo, como vimos na última videoaula, que o Mill defende no livro On Liberty, né, a tese de que há uma espécie de direito natural, né, à liberdade de toda pessoa e que, enfim, o indivíduo sobre si mesmo, sobre a sua mente, sobre o seu corpo é soberano. Né? Então, a autonomia individual em Mill é um dos pilares fundamentais do seu pensamento ético. Que tipo de relação isso tem, né, com o princípio da utilidade? Não é muito claro, há uma polêmica sobre a relação entre o livrinho Utilitarianismo e On Liberty, mas em geral as pessoas concordam que, enfim, proteger esse direito natural para as pessoas, esse direito básico, é o que maximiza a felicidade. Então estaria justificado pela própria exigência, né, da maximização da utilidade. Bem, mas nós vimos também que há um limite para isso, né? Quer dizer, a sociedade em geral está autorizada a intervir, né, para proteger dano que o indivíduo está cometendo a si mesmo ou a outros, e que, portanto, essa soberania da liberdade individual não é ainda assim absoluta nos termos, digamos, de um libertarianismo, né, de uma absoluta licenciosidade. Bem, agora se estendermos esse pensamento, né, do On Liberty para o livro A Sujeição das Mulheres, né, que foi publicado em 1869, nós compreenderemos por que Mill, né,
tem um aparato ético a partir do utilitarismo, exatamente para condenar a sujeição das mulheres e defender, dentro do espírito da maximização da felicidade, que se reconheça nas mulheres direitos fundamentais que à época lhe eram negados. Né? Então, esse ponto é importante porque Mill considera em si mesmo errado, né, por exemplo, subjugar uma mulher ou escravizar uma pessoa em geral, e, além disso, isso impede o florescimento completo humano, portanto, vai contra as exigências éticas do princípio da utilidade. Bem, e de fato, no livro A Sujeição das Mulheres, uma das coisas que Mill realmente faz é mostrar como, naquela época, né, por exemplo, no casamento, a mulher vivia numa situação subalterna ao homem. Né? Então, por exemplo, não apenas lhe era atribuída a maior parte ou totalidade do trabalho doméstico, como também lhe eram negados direitos fundamentais. Né? Então, por exemplo, as meninas não tinham direito à herança, né? Não tinham direito sequer, muitas vezes, depois de casadas e separadas, ao cuidado aos próprios filhos. Né? Quer dizer, essa subordinação, né, ela era bastante grande, né, impedindo também, por exemplo, o direito da mulher de usufruir propriedade, né, em nome dela, e, portanto, de ter cidadania completa na polis. Então, de fato, uma das importantes contribuições dessa obra é mostrar que a situação do casamento era análoga a de uma espécie de escravidão, né, onde se nega os direitos básicos, os direitos de liberdade, de propriedade, né, e de cidadania em geral às mulheres. Bom, nesse sentido, então, o que o Mill faz é sustentar que temos que, em nome do princípio da utilidade, superar essa divisão social, né, essa subjugação da mulher. Né? Bem, e defende, então, uma espécie de igualdade, talvez não uma igualdade ainda perfeita, né? Embora talvez na teoria pudesse soar assim, uma igualdade das pessoas, independentemente de orientação sexual ou de pertencimento a este ou aquele gênero. Né? Então, se há algo que a gente pode dizer que o utilitarismo, desde um ponto de vista imparcial, consegue nos fazer ver, é que todas as pessoas contam igualmente quando nós pensamos na maximização da felicidade, né, para o maior número. Né? Lembrem aqui o dito de Bentham, né, cada um conta por um e não mais do que um. Então, nesse caso, né, cada um conta como uma pessoa e não mais do que uma pessoa. Entretanto, o livro do Mill, né, ele é ainda hoje criticado porque Mill reconhece que, em certas circunstâncias, né, por razões utilitárias, né, por razões, por exemplo, de divisão de trabalho, né, já que nenhum de nós, enquanto indivíduos, é autossuficiente, nós precisamos, então, colaborar em atividades conjuntas, né? Mill reconhece que há uma certa utilidade em reservar a administração do mundo doméstico à mulher, o cuidado com as crianças e tudo mais, e que o homem, enfim, saia e trabalhe fora e seja o responsável pelo sustento econômico da casa. Bem, isso então quer dizer que, no final das contas, Mill não foi fundo suficiente, né, para ver que se o homem e a mulher compartilham as atividades domésticas, né, dividem e nesse sentido há já uma igualdade na própria oikos, né, na própria casa, assim se possibilita que a mulher também trabalhe fora e contribua com o sustento financeiro da casa. Né? Então, se esse é o caso, né, que hoje para nós é uma ideia
aceita, né, para a maioria das pessoas, ao menos. Então, a sustentação que Mill faz de uma certa pertinência, né, na divisão do trabalho, restringindo as funções domésticas à mulher, né, hoje ainda uma mostra de que ele não foi suficientemente fundo na análise da sujeição da mulher, né, porque é exatamente essa ausência, né, da autonomia financeira que acaba subjugando a mulher, sujeitando ela a uma série de situações desvantajosas, por exemplo, no estudo, né, no trabalho, etc. A efetiva autonomia ela só vem, de fato, com a autonomia financeira, né? Bem, esta é, então, em grandes linhas, alguns argumentos, né, desta obra, A Sujeição da Mulher, que embora não tenha sido apresentado aqui como uma leitura obrigatória, né, ela é altamente recomendável, porque pouco a pouco, então, né, no século XIX e principalmente no século XX, essas reflexões utilitaristas, elas contribuíram não apenas para a libertação, né, da mulher dessa condição, mas também, como já antecipamos em outras videoaulas, com a criação de um sistema universal, né, de assistência à saúde na Inglaterra, uma efetiva democratização e tudo mais, né? Quer dizer, a ética utilitarista tem um grande potencial, digamos, realmente de transformação da sociedade, e foi o que historicamente aconteceu, inclusive em relação ao reconhecimento, por exemplo, dos direitos políticos da mulher, né, que, segundo Mill, lhe eram negados, de efetiva participação nas coisas públicas, de votar e ser votada e ocupar esses lugares públicos, né? Aliás, uma das coisas que o Mill insiste nessa obra é exatamente o seguinte ponto, quer dizer, se as mulheres têm a mesma educação, veremos que o desempenho nas funções públicas será similar, né, ao do próprio homem. Quer dizer, não há aí diferença significativa, né, de pertencimento a gênero no desempenho de quaisquer funções na nossa sociedade. Bem, mais ou menos na mesma linha de pensamento, mas usando um referencial ético diferente, né, não baseado no princípio da utilidade, mas sim na ideia de direitos básicos, direitos inalienáveis, direitos naturais, é que Mary Wollstonecraft, ao publicar esse livro, né, The Vindication of the Rights of Women, contribuem também de forma significativa para o surgimento da ética feminista. Aliás, este parece ser, né, um dos primeiros grandes livros. Ele foi publicado em 1792, né, então logo depois da Revolução Francesa, a estabelecer de fato, né, o pensamento feminista nos seguintes termos, né? Não se trata de reivindicar direitos especiais no sentido de privilégios, né, às mulheres, né, longe disso, mas se trata simplesmente de estabelecer a igualdade de direitos básicos. Quer dizer, temos que considerar que se a liberdade é um direito básico do homem, a liberdade é também um direito básico da mulher. Então, que há uma efetiva igualdade de gênero, né? Bem, eu vou apresentar então rapidamente este livro, né? Eu considero a Mary Wollstonecraft talvez a primeira grande feminista, né? E a importância dela, embora tenha sido naquele momento, né, não devidamente reconhecida, mais tarde essa obra passou a ser um dos pilares da ética feminista. Bem, então o que a Mary Wollstonecraft defende neste livro, né, é basicamente uma igualdade de gênero, né, e com isso, então, ela critica pensadores que, por exemplo, defendem o oposto, né? E aqui cabe lembrar, ou apresentar ao menos, né, que um dos grandes defensores de uma educação diferenciada entre meninos e meninas era Jean-Jacques Rousseau, né?
Nós já apresentamos brevemente o pensamento ético-político dele, que usa então do contratualismo político a ideia de que há uma espécie de estado de natureza, onde há uma relativa igualdade, mas que é imperfeito e que as pessoas então escolhem se submeter a um certo ao soberano, ao Estado, à vontade geral, no caso do Rousseau, que legisla e protege esses direitos naturais. Bom, então a armação conceitual, em termos de filosofia política do Rousseau é, como já sabemos, contratualista. Entretanto, o Rousseau não apenas escreveu o Contrato Social, que é a base desse pensamento ético, como também escreveu um livro chamado Emile. Neste livro, ele apresenta as suas reflexões filosóficas sobre a educação. E parte de uma espécie de diferença de natureza entre meninos e meninas. Então, por exemplo, enquanto as meninas eram vistas como sendo mais frágeis, mais emotivas, mais sensíveis e tudo mais, os meninos eram vistos como mais criativos, mais fortes e tudo. Em função disso, a educação também deveria ser diferenciada. Então, se para Emílio, por exemplo, se deveria cultivar certas virtudes, para Sofia, por exemplo, a menina, se deveria, dada a sua natureza, cultivar outras virtudes. Então, quais eram essas virtudes? No caso dos homens, dos meninos, se deveria cultivar virtudes como a coragem, a temperança, a justiça, exatamente porque ele iria exercer atividades públicas, a fortaleza, eram virtudes vistas como sendo eminentemente masculinas. Bom, por outro lado, Sofia deveria ser educada a partir de outras virtudes. Ela deveria, então, reconhecendo a sua natureza frágil, emotiva e tudo mais, ser educada para que desenvolvesse virtudes como a paciência, a docilidade, um certo bom humor, por exemplo, para agradar os homens nos salões de festas e tudo mais, uma certa flexibilidade e assim por diante. Seriam virtudes associadas à feminilidade. Bem, essa clivagem, digamos, essa visão distorcida até do ser humano no seu estado natural, é que foi bastante criticada como pressuposto por Wollstonecraft. Quer dizer, ela parte da pressuposição de que, enfim, a capacidade para agirmos racionalmente é a mesma em homens e mulheres, e que, portanto, nós não deveríamos pensar um sistema de educação que produzisse artificialmente uma natureza supostamente baseada em certas virtudes masculinas e outra em outras virtudes femininas. Então, o grande ponto da Mary aqui é que, se nós educamos da mesma maneira, meninos e meninas, nós perceberemos, novamente, que no desempenho de funções públicas, por exemplo, se tivermos todos e todas a mesma educação, estaremos em condições de igualdade de oportunidades, de acesso a, por exemplo, cargos públicos, e que o desempenho das mulheres será equivalente, ou talvez melhor, em muitas funções, do que a dos próprios homens. Bem, então essa defesa que Wollstonecraft faz de uma educação igualitária contra Rousseau, ela não é exatamente uma novidade na história da ética, porque, se vocês lembram, já Platão, na República, defendia uma educação pública igualitária, não diferenciada entre meninos e meninas. Aliás, aqui novamente, se for o caso, voltem lá para as videoaulas do início da Ética Antiga, sobre Platão, onde há, na República, a partir de uma certa noção de justiça, a projeção de uma sociedade ideal que, para Platão, é
digamos, uma sociedade que educa da mesma maneira, né, meninos e meninas. E é uma educação pública, né? Algo que, convenhamos, ainda hoje, né, é difícil de ser percebida e alcançada em muitos países do mundo. Bem, então, o que é importante salientar nesse ponto, né, é que, de fato, Platão tem um tipo de educação similar a que defende a Mary, né, contra o projeto filosófico, político e pedagógico do Rousseau, né? Bem, então, para ir encerrando essa apresentação, né, da Mary, a ideia fundamental não é difícil de entender, né? Basta a gente, então, lembrar um pouco do referencial aí da ética deontológica, baseada em direitos naturais, né? Nós estudamos agora nas videoaulas sobre a ética moderna, né? Principalmente, por exemplo, a partir de Locke, essa ideia de que num estado de natureza todos têm direitos iguais, né? E aqui então é necessário a gente insistir na não diferença, né, entre homens e mulheres, né? Então, novamente, se a liberdade é uma propriedade da pessoa com a pessoa, pouco importa se é homem ou mulher, né? Ambos são seres que têm direito básico à liberdade. E a justificação disso para Wollstonecraft não é, como em Mill, claro, utilitarista, né? Mas é uma ética deontológica, quer dizer, são esses direitos inalienáveis, naturais das pessoas, né, que são a base desde onde ela reivindica que sejam simplesmente reconhecidos os direitos da mulher, que tradicionalmente foram então negligenciados ou intencionalmente negados, né? De fato, mesmo no início da modernidade, né, quando se fala da Declaração Universal dos Direitos do Homem na Revolução Francesa, em geral se pensa no homem, quer dizer, pertencente ao sexo masculino, né? Quer dizer, aí também, eu não lembro exatamente o nome da autora, né? Logo depois da Revolução Francesa, na França foi publicada uma obra parecida com essa, defendendo a extensão da noção de direito natural às mulheres, né? Quer dizer, o que, enfim, nos importa aqui numa videoaula de ética é exatamente mostrar que, no final das contas, né, há uma certa coincidência entre o uso de uma ética utilitarista, como em Mill, para defender a superação da sujeição da mulher, né, e que a liberdade é sim um direito que a sociedade tem que proteger, né, por razões utilitaristas, e o ponto, né, principal da argumentação da Wollstonecraft quer dizer que mostra que se há direitos naturais, esses direitos devem valer para as pessoas independentemente, né, de pertencimento a um gênero ou de uma orientação sexual e tudo mais, né? Então, se isso é verdade, os mesmos direitos, né, sejam eles políticos, sociais, etc., é que devem prevalecer. E se fizermos isso para Mary Wollstonecraft, nós perceberemos que não há aquela dicotomia, né, de virtudes entre meninos e meninas pressupostas por Rousseau. Quer dizer, também as meninas com a mesma educação eventualmente serão mais sábias, mais corajosas, né, mais justas e tudo mais. E, enfim, da mesma maneira, os meninos podem adquirir aquelas virtudes que Rousseau pensava serem exclusividade das meninas, da Sofia e tudo mais. Bem, este é então o momento, né, na modernidade, principalmente a partir desse livro, né, eu insisto, ele tem um certo ineditismo ao fundar a ética feminista. Quer dizer, começa aqui
a reivindicação de direitos que serão mais tarde, né, como eu já disse, no século XIX e principalmente no século XX, reconhecidos nos diferentes países às mulheres. E pasmem, em muitos países, digamos, ditos desenvolvidos, né, supostamente mais civilizados e tal, o direito de voto, por exemplo, né, ele foi reconhecido às mulheres bastante tarde no século XX. Né? Então fica aqui até um convite de vocês fazerem uma pesquisa para saber quando em diferentes países os direitos das mulheres foram de fato reconhecidos nesse quesito, né, de uma cidadania completa, de direito de votar, ser votado e tudo mais. É um direito político básico. Tudo começa então, né, com essa obra, que fica também recomendada para que vocês leiam e possam entender um pouco o surgimento da ética feminista. Tá? Nós voltaremos a tratar desse tema em várias videoaulas quando adentrarmos no século XX, em especial no final do século XX, quando surge a chamada ética do cuidado, né, que eu tenho trabalhado bastante, aplicado em vários domínios da ética aplicada, por exemplo, na própria bioética, e também veremos aí algumas divergências entre uma certa perspectiva da ética do cuidado feminista em relação à defesa de uma ética do cuidado diferente. Né? Bem, então, com isso, eu convido vocês a continuarem refletindo sobre o tema e nós voltaremos a tratar dele no futuro. Bem, com isso, com a videoaula de hoje, então, eu termino a apresentação das contribuições britânicas à filosofia moral. Nós começamos com alguns pressupostos éticos do contratualismo, né? Trabalhamos a teoria dos direitos naturais, em Locke, depois abordagem baseada em sentimentos morais. Então aqui nós temos 3 tipos de ética diferentes, modernas, né? Algumas dando atenção a sentimentos, outras a direitos e tal, diferentemente das éticas antigas que eram tradicionalistas, faziam apelo a verdades superiores e tudo mais. Né? Depois nós tratamos também da sistematização e a formulação da ética utilitarista, que é uma das teorias predominantes da modernidade, né? A partir de Bentham, Mill e etc. A partir da próxima videoaula, trataremos de uma ética deontológica, talvez a mais importante de todas, que é a teoria ética kantiana. Né? Então eu convido vocês a iniciarem o estudo da ética kantiana a partir da próxima videoaula. Até lá!